Aleluia! Eu quero tratar de um assunto especial com vocês hoje. Eu percebi que as pessoas não dão mais. Ao conhecer as pessoas hoje em dia, elas falam que não tem nada ou tem pouco. E dar remodela o seu destino. Diga ao seu vizinho. Dar remodela o nosso destino. Quando você dá com todo o seu coração, não por razões egoístas, clássicas ou materiais, quando você dá com todo o seu coração, seu destino é remodelado. As pessoas não dão hoje em dia. Elas dizem, eu não tenho, eu tenho pouco para minha família, é difícil para mim compartilhar, repartir. Aleluia. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque não poderás ser mais meu mordomo. Esse é o chefe falando com seu mordomo. E o mordomo disse consigo mesmo: que farei? Vamos para o versículo-chave, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pense nisso. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Separe um tempo para ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16. E no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 42 ao 44. E no livro de Mateus, capítulo 25, lendo do versículo 22 ao 24. Aqui estamos hoje com numerosos desafios. Estagnação, fracasso profissional, aflição. Dê o nome que quiser. Glória a Deus, há esperança. Há esperança. O mesmo Deus que estava conosco ontem, estará conosco hoje. Diga ao seu vizinho: há esperança. O mesmo Deus que estava conosco ontem, estará conosco hoje. Essa é a esperança. Diga ao seu vizinho: há esperança. Não os escutei. O mesmo Deus que estava conosco ontem, estará conosco hoje. Essa é a esperança. É por isso que você deve se acalmar. Não há necessidade de se preocupar. Entregue para Deus. No livro de Marcos 12, versículo 42, e no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 22 ao 24. Como eu falei para vocês. E 1 Coríntios, capítulo 14, lendo do versículo 16. Deus se importa com o pouco. Estamos na temporada do pouco.
Não importa o quanto você tem. O homem mais rico do mundo te dirá hoje que as coisas estão indo mal. Não estão como antes. Os negócios estão diminuindo e diminuindo. Os ganhos estão diminuindo e diminuindo. A sua força também. Muitas pessoas que tinham 3 quartos estão indo para 2 quartos. Muitos estão vendendo suas propriedades para permanecerem fortes no futuro. Diga ao seu vizinho, nós estamos na temporada do pouco. Essa é a temporada. Há tempo para tudo. Você pode dizer que é um ataque? Não, isso não é. Isso está acontecendo em todos os lugares. Todos os lugares. Diga ao seu vizinho, Deus se importa com o pouco. Sim, se importa com pouco. Mas uma coisa nós cremos hoje. Todos nós acreditamos que podemos somente dar o que temos em abundância. Isso é o que cremos. Nós cremos que podemos somente dar o que temos em abundância. Porque nós estamos acostumados a dar somente o que não precisamos, o que já usamos, a sobra da nossa loja ou da nossa garagem. Estamos acostumados a isso. Alguém corre para você e diz, por favor, me ajude. Ao invés de você dar algo que precisa, algo de que sua vida dependa, algo que você compartilhe, você abre sua loja e dá algo que já usou. Algo que você já não precisa. A sobra da sua loja. Você abre a sua loja e diz, esse pneu é bom para você? Se é um pneu bom para ele, por que não é bom para você? A sobra da nossa loja. Nós estamos acostumados com isso. Relembre o que você já deu para as pessoas. Elas se agradam porque não têm escolha. Elas se agradam. O que quer que nós damos do nosso pouco significa muito para nós. Porque isso atrai a atenção de Deus. É por isso que Jesus estava observando a viúva pobre. Porque Ele se importa com o pouco. Ele estava observando a viúva pobre enquanto as pessoas ricas passavam. Ele começou a observar a mulher mais pobre no meio da multidão para ver o quanto ela repartia daquele pouco. Diga ao seu vizinho, o que você der desse pouco significará muito para você, porque isso atrai a atenção de Deus. Se você não sabe o quanto você precisa de Deus nas pequenas coisas, você não tem como saber o quanto precisa de Deus nas grandes coisas. Porque tudo que é grande começa pequeno. Se algo grande começa grande, é preocupante. Quantos aqui podem me dizer o quanto você precisa de Deus para se sentar ou para se levantar? Você não precisa de Deus para você se sentar? Nenhuma pessoa talvez tenha pensado de que precisa da força de Deus para sentar. Nenhuma pessoa talvez tenha pensado que precisa da força de Deus para levantar. Você quer se levantar? Você medita no coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você quer se sentar? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não faz isso. Diga ao seu vizinho, se você não sabe o quanto você precisa de Deus nas pequenas coisas, você não consegue saber o quanto precisa dele nas coisas grandes. É por isso que o seu relacionamento está em frangalhos.
Há motivo para preocupação no seu relacionamento com Deus, porque você não sabe o quanto precisa de Deus. Até mesmo para fechar seus olhos, você precisa de Deus. Para pentear seu cabelo, precisa de Deus. Para comer, você precisa de Deus. Para se vestir, também. Para andar, também. Você precisa de Deus. Para falar, precisa de Deus. Mas você ignora isso. Você faz isso por si só. Porque você acredita que não precisa de Deus para fazer essas coisas. Que você só precisa de Deus para a sua situação. Para Ele te ajudar, para te curar, para te fazer prosperar. É simples assim. Se você não sabe o quanto você precisa de Deus nas pequenas coisas, como falar, olhar, andar, se vestir, pentear seu cabelo ou cumprimentar, você não saberá o quanto precisa de Deus para resolver a sua situação. Não se esqueça que você já foi um embrião no ventre da sua mãe. Veja o que você se tornou hoje. Se você ignora a sua juventude, você vai ignorar a sua velhice. Por favor, ore sem cessar. Ore constantemente no seu coração. Em hinos, canções espirituais e criando melodias em seu coração. Você está fazendo isso agora? E aí, já está fazendo? Ou está apenas olhando para mim? Se você estiver apenas olhando para mim, seu coração te dirá diferente. Enquanto você está olhando para mim, seu coração dirá: não escuta esse cara. É difícil de fazer. De qualquer forma, Deus vai me ajudar. Seu coração vai dizer diferente enquanto você está olhando para mim. Você deve tomar conta do seu coração. Controlar seu coração. Então, quando você for capaz de controlar o seu coração, então você saberá o quanto precisa de Deus nas pequenas coisas. Quando você quer se levantar enquanto está em meditação, se você quiser se levantar, você diz: em nome de Jesus, obrigado. Então você vai andando, obrigado, Jesus. Quer parar? Obrigado, Jesus. Quer cumprimentar? Obrigado, Jesus. Porque você tem isso dentro do seu coração. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 22 a 24, Deus está constantemente nos colocando à prova nas pequenas coisas. Está constantemente nos colocando à prova nas pequenas coisas. Se nós falhamos em abençoar aos outros com o pouco que Deus nos deu, pode ser que nós nunca cresçamos. Se você falhar em abençoar os outros com o pouco, com o pouquinho que Deus te deu, pode ser que você nunca cresça. É por isso que alguns de nós permanecemos na mesma posição. Se você não sabe o quanto precisa de Deus nas pequenas coisas, como andar, falar, levantar, sentar. Se você não souber o quanto precisa de Deus nas pequenas coisas, você continuará a ter certas ocasiões para orar. É por isso que você tem certas ocasiões. Hoje, ao meio-dia, preciso quebrar meu jejum e orar. Por quê? Porque certas ocasiões para orar. É por isso que Satanás sempre tem a oportunidade de pegar você. A Bíblia diz que uma pausa na oração é uma pausa na fé. E uma pausa na fé é uma pausa com Deus. Diga ao seu vizinho: uma pausa na oração é uma pausa na fé. E uma pausa na fé é uma pausa com Deus. Diga ao seu vizinho de novo: uma pausa na oração é uma pausa na fé. E uma pausa na fé é uma pausa com Deus. Uma pausa na oração é uma pausa na fé. E uma pausa na fé é uma pausa com Deus. Certas ocasiões para a oração é uma pausa com Deus.
No curto tempo que você tem uma pausa com Deus, Satanás te pega. Quando você sabe o quanto precisa de Deus, você ora sem cessar. Ora continuamente. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the... That is all. É isso. Jesus começou aqui And e terminou aqui. Então, ele começou com a oração por todo o percurso e terminou com a oração. E por que você tem certas ocasiões para orar? Porque sua vida é diferente da vida de Jesus. Ele é nosso modelo. Ele começou com a oração e terminou com a oração. Mas parece que você tem certas ocasiões para orar. Porque você não sabe quanto precisa dele nas pequenas coisas. De novo. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Então você consegue ver o porquê você é muito acessível a Satanás? Muito acessível. Ele consegue te pegar a qualquer hora e te derrubar a qualquer hora. Ele sabe como te pegar. Ele sabe quando você não está com Deus. Ele sabe quando você está em pausa com Deus. Toda vez que você tem uma pausa com Deus, ele te pega. Você está em oração agora mesmo? Toda vez que você dá uma pausa, você derruba essa chave mestra. Chave para liberar e ligar. Ore constantemente em seu coração. Por que no meu coração? Porque o seu coração é o ponto de comunicação. Seu coração é o ponto de contato. É isso. Se Jesus for até você, ele irá até o seu coração. É o ponto de pouso. Ele vai pousar lá, antes de falar com você. Você não escuta a voz de Deus aqui no ouvido. Alguém pode até dizer, eu escuto isso. Deus disse isso. Deus disse aquilo. Não, Deus não fala aqui. Ele fala no nosso coração. O ponto de contato. Ponto de comunicação. Nosso coração. Ou seja, o nosso coração é a sala de oração. Nosso coração é o altar. Ore constantemente no seu coração. Em hinos, em canções espirituais. O que são hinos? São dados a você. Você tem hinos. Em seu coração. Em seu coração. Se o seu coração está falando, seus lábios não se mexem. Fique ocupado. Ocupe-se com isso. Com essas canções. Ocupe-se com isso e depois de um tempo, diga, localiza-me, Senhor, na tua misericórdia. Depois de um tempo, você diga, tome mais de mim, me dê mais de ti. Essa é a rota para Deus. O canal para Deus. Sua contribuição com as outras pessoas, veja como uma tarefa dada por Deus. O que você der, veja como uma tarefa dada por Deus. Qualquer coisa que você faça, com licença, posso te ajudar? Tudo bem, obrigado. Veja como uma tarefa dada por Deus. Falhar com eles é falhar com Deus. Quando você vê como uma tarefa dada por Deus, você não espera receber uma recompensa. No dia seguinte, quando você encontrar a pessoa que ajudou,
Você dirá, ah, olha essa mulher que eu ajudei. Ela nem me cumprimentou. Ei, senhora, você não me conhece? Eu sou a pessoa que te ajudou ontem. Eu não ouvi um obrigado. Se ajudar essa pessoa é uma tarefa dada por Deus, você não deve esperar a recompensa. Veja como uma tarefa dada por Deus. Uma vez que você fizer isso, Deus vai te recompensar. Ele é recompensador. Deus se preocupa muito com o pouco. É por isso que ele observava a pobre viúva. Deus está muito preocupado com as nossas posses pequenas. Ele quer que você cresça. E como você vai crescer se não compartilha com os outros? O que você der do pouco que tem significará muito. É fácil partilhar o pouco do que o muito. O rico não pode dar do que sua vida depende. O rico não pode dar do que sua vida depende. Mas o pobre dá do que sua vida depende. Não importa o quão pouco seja. Então não há desculpa agora de que você tem pouco. Essa é a melhor hora de dar. Diga ao seu vizinho, pouco, pouco. Pergunte ao seu vizinho, você tem pouco? Deus está muito preocupado com as suas pequenas posses. Porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça. Quando você partilha do pouco, considere como uma tarefa dada por Deus. Não aceite que alguém venha até você para agradecer. Isso afetará o seu presente. Então, se alguém disser, ah, muito obrigado pelo que você me deu ontem, isso afetará o que você deu a ele. Se alguém chegar a você e disser, ah, eu quero agradecer pelo que você me deu ontem, me ajudou muito, quero te agradecer por ter recebido isso. Porque você está remodelando o seu destino. Agradecer às pessoas, depois de ter dado, é uma cultura, é uma tradição, mas espiritualmente tem uma vírgula. Vou deixá-los aqui. Obrigado.